Bom, e daí a primeira coisa que a gente vai ver, então, que vai transformar a Idade Média e vai fazer com que a Europa tenha inúmeras mudanças, a primeira coisa que a gente vai ver são as transformações na agricultura. Isso principalmente ali a partir do século XI. A primeira coisa que a gente vai ver de transformação na agricultura é a expansão da área de cultivo. Ou seja, eles vão pegar áreas muito maiores e vão começar a utilizar essas áreas para plantações. É claro que se você utiliza áreas maiores, você vai poder gerar uma colheita muito maior. Guarda essa informação que a gente já vai usar ela. A segunda coisa que a gente vai ter de transformação na agricultura são as inovações técnicas, ou seja, eles vão acabar inovando em ferramentas, em utensílios, e isso vai melhorar as técnicas que eles tinham para a agricultura. A primeira coisa que eu coloquei aqui para a gente dar uma olhada é esse instrumento bem rudimentar, né, de madeira, chamado charrua. Essa charrua, ela era responsável por separar, né, para fazer uma espécie de um arado, só que ele era de madeira ainda durante a Idade Média. Só bem mais tarde que eles vão acabar transformando essa charrua de madeira em uma charrua de ferro, e é claro que isso tudo vai sendo depois modificado, os cavalos carregavam, ele conseguia, né, manter um arado melhor da terra. A segunda inovação técnica que a gente vai ver é na verdade, uma inovação bem interessante, que ela era chamada de rotação trienal. Se vocês olharem, né, aqui, vocês vão ver que o seguinte, a gente tem na parte verde, que é o repouso, a gente tem na parte amarela, que é o trigo, e na parte vermelha, que é a aveia. O que eles faziam? Eles dividiam o solo em 3 partes, e nessas 3 partes eles iam fazendo uma rotação. Nesse período eu vou plantar e utilizar essa parte da terra. Depois que eu colher, eu vou utilizar essa parte da terra para uma outra plantação. E isso eles iam fazendo, na verdade, um caminho, uma rotação. Logo, as terras, elas sempre iam sendo utilizadas com culturas, né, de plantação diferente, e sempre um desses territórios ele ia ficar em repouso. Esse repouso ia ser necessário para essa terra sempre ser fértil. E isso é uma coisa que vai dar muito certo. Uma outra coisa que a gente também vai ver nesse período, dessas inovações técnicas, são a mudança no modo de atrelar o cavalo. Eles vão usar o cavalo tanto para aquela charrua, como para várias outras técnicas para ajudar na agricultura. E também eles vão acabar utilizando os moinhos. Eles vão aprimorar o uso dos moinhos, os moinhos vão acabar fazendo a separação das sementes, isso vai facilitar muito mais, né, o trabalho deles. E olha só como essas mudanças na agricultura vão ser positivas. Por quê? Olha só esse esqueminha. Se você tem mais alimentos, logo você se alimenta melhor, você tem mais nutrientes, você vai ter melhores condições de vida. Se você tem melhores condições de vida, você acaba fazendo o quê? Você vai conseguir viver de uma maneira mais longa, as crianças vão nascer com mais saúde, a mortalidade infantil vai ser menor. Logo, com mais alimentos, com essas melhorias na agricultura, a gente vai ter um crescimento da população. A população, gente, ela vai crescer muito. E esse crescimento da população vai fazer com que várias transformações maiores aconteçam. Uma delas é o revigoramento das cidades do comércio. O que começa a acontecer? A oferta de alimentos ela fica maior. E com isso, a gente vai ter uma diversificação muito maior das pessoas, né? Que elas começam a se dedicar a novos trabalhos. Elas começam a trabalhar com artesanato e com o comércio. E é nisso que nós vamos ter 2 funções de trabalho diferentes que vão surgir: os ofícios
e os mercadores ambulantes. Os ofícios vão englobar esses artesãos, ferreiros, sapateiro, né, por exemplo. E os mercadores ambulantes vão ser os comerciantes ambulantes. Eles vão sair com seus produtos e vão andar de um lugar para o outro vendendo seus produtos. Aqui a gente tem algumas rotas comerciais. Se vocês notarem, a gente está vendo o mapa da Europa e esses mercadores ambulantes, eles andavam e circulavam entre inúmeros lugares pelo continente todo para poder vender os seus produtos. E, mas não seria interessante também vender esses produtos em um lugar fixo? E é nesse momento em que começam a ocorrer as chamadas feiras medievais. Mas o que são essas feiras medievais? Elas eram feiras que duravam mais ou menos de 15 a 60 dias. Elas ocorriam mais ou menos de 1 a 2 vezes no ano. Quem que participava dessas feiras? A gente iam ter artesãos que queriam vender os seus produtos, mas a gente também ia ter muitos mercadores. Os mercadores, eles, então, vinham de várias regiões e nessas várias regiões eles iam mostrando os seus mais diversos produtos. Olha só que tem aí uma curiosidade histórica. Uma das coisas interessantes que aconteciam nessas feiras era o seguinte: esses mercadores, eles vinham das mais diversas regiões e traziam moedas, né, valores diferentes, não conhecidos entre eles. Mas como é que eu vou comprar um produto se eu não tenho o dinheiro para aquele produto? O meu dinheiro não é aceito. E é nessa que vão surgir alguns caras que eles pegavam uns banquinhos, sentavam no chão, né, com esse banquinho, e os mercadores, para trocar esses valores, né, essas moedas, iam lá e trocavam com esses caras. Esses caras sentados no banquinho começaram a ser chamados de banqueiros. E esse termo, né, banqueiro, o banco que troca o dinheiro, que guarda o dinheiro, ele vai ser atribuído inicialmente então a esse fato, né, que aconteciam nessas feiras medievais. Aí a gente pega e vai para as cidades medievais. Por quê? Porque as feiras medievais, elas vão estar ali coladinhos com o revigoramento das cidades. As cidades, elas, por causa principalmente da violência existente no período, elas vão principalmente se concentrar em muralhas. Então, essas muralhas, onde as pessoas viviam dentro, né, nessa parte de dentro, elas também começam a ser chamadas de burgos. Mas por que burgo? Porque dentro desses burgos vão ter uns caras que a gente começa a chamar de burguês, né? A gente já viu falar de burguês. Hoje, quando a gente fala que o tal cara é um burguês, é porque esse cara tem muita grana. Mas, para o burguês chegar a ser o dono do mundo, no mundo capitalista que a gente vive, ele teve que começar de outra maneira. E na Idade Média é o momento em que nós vamos ter o surgimento dessa figura, né, que é o burguês. O que vai acontecer? Com o comércio das feiras, né, os produtos que antes, como eu já disse, eles eram trocados, eles começam, na verdade, a ser passível de troca por uma moeda. E esses indivíduos, eles começam a também guardar esse dinheiro. Com o acúmulo de capital e com o comércio dos produtos, o burguês, né, que ele inicialmente era um pequeno comerciante, que ele consegue fazer o quê? Ele vai modificar de classe social. Veja só, guarda essa informação. O burguês que a gente está estudando agora na Idade Média, ele é o surgimento, né, de uma classe social que ao longo da história da humanidade vai chegar no poder do mundo em que a gente vive hoje, né? Mas isso é uma outra história. E nós vamos ver, né, as cidades novas e antigas. Por quê? Porque, como a gente viu, a agricultura modificou, né, o crescimento das cidades, da população, as novas técnicas, as feiras, o comércio. A gente vai ter agora uma nova classe social, que são os burgueses. E essas novas cidades, elas vão estar, então, organizadas ao redor das feiras.
elas vão estar principalmente às margens dos rios, ao redor dos castelos, nos burgos, né? E como elas eram? Em geral, as casas eram de madeira, e às vezes chegavam a ter 3 andares. Não existia iluminação, então as pessoas, elas na grande maioria das vezes viviam no escuro. Não tinham, as pessoas elas não separavam o seu lixo, os resíduos dos alimentos que elas usavam. Então elas geralmente largavam e jogavam dentro das suas casas ou ali no espaço em que elas caminhavam na rua. Isso tudo acabava gerando também um problema de higiene, porque alguns animais, né, os ratos, iam pegar esses restos de alimentos. As cidades medievais, elas não podem ser comparadas com as nossas cidades hoje, mas ela é um ponto de reflexão bem importante para a gente pensar como é que se vivia durante a Idade Média. Voltando aos comerciantes, a gente vai ver que nessas cidades, principalmente, vão ser organizadas o que a gente chama de corporações. Os artesãos e os mercadores, eles vão criar organizações para regular o trabalho deles. E nessas corporações, são elas que vão fazer o seguinte, elas vão ser responsáveis por organizar o preço, a qualidade, o serviço oferecido, né? Então, na verdade, essas corporações, elas organizavam todo o trabalho que existia entre os artesãos e os mercadores. E com o passar do tempo, nós vamos vendo que as cidades, elas, naquele formato, elas começam a se modificar, as pessoas elas começam a se libertar do poder dos bispos, dos duques, né? E elas começam a se voltar muito mais para um outro grupo de pessoas, aquele que eu acabei de falar, que são aqueles pequenos comerciantes, mas que começam a se destacar mais ainda nessa sociedade. São os burgueses. Começam a ocorrer algumas rebeliões, as pessoas começam a questionar o modo de se viver dentro dessas cidades e tudo isso vai ser muito importante. Por quê? Porque são essas mudanças que vão gerar algumas tretas gigantescas que a gente vai ver na nossa próxima aula, que vão